Como verificar se a maré está enchendo o vazante? Qual a importância disso? Bom dia, eu me chamo Erivaldo, sou biólogo botânico, navegador, amador e também mergulhador amador. Aqui hoje vou mostrar para vocês como reconhecer quando uma maré está de vazante ou de enchente. Nesse caso hoje aqui, essa maré está de vazante. Por quê? Porque observe que ela foi molhada logo mais cedo, foi molhada até perto da balustrada. Então molhada bem mais acima, ainda dá para ver que ela está molhada, mas ela está muito mais molhada embaixo, até a arrebentação, até onde as ondas vão, até onde a água chega. Então isso quer dizer que a maré está de vazante, ela vai vazar cada vez mais. Como a gente está em fase de lua cheia, essa maré, a amplitude dela é alta, então a maré se exige, ela avança muito e também ela recua muito, ou seja, a maré é maior. Inclusive, como consequência, nós temos também as correntes de maré mais fortes também nessa época, que é de maré de lua cheia e também maré de lua nova. Quando for vazante, é importante observar que as correntes vão para o lado esquerdo de mim, em direção à praia de Itapuã. Se fosse de enchente, ela ia no sentido contrário, à direita, em direção à Baía de Todos os Santos. É bom saber disso para você planejar em relação ao mar, quando for fazer esportes aquáticos, ou também no caso infelizmente de afogamento, se for o caso, a pessoa saber se portar, é bom saber disso. Se for maré de vazante, ela tende a nadar conforme a maré em diagonal. Nesse caso hoje seria à esquerda, nunca nadar para a direita nem contra as ondas, a favor das ondas e à esquerda em diagonal à corrente de maré. Aí você vai sair, vai dar na praia. Se fosse maré de enchente, você faria isso, no caso, à direita. Mesmo que você pegue uma corrente de retorno, ela vai te levar para o fundo, mas você tende a ir à direita se for maré de enchente ou à esquerda se for maré de vazante. Isso para as praias aqui do Nordeste, principalmente Salvador. Em outros lugares tem alguma diferença. Observem essa lua no final da tarde na ascensão. É como, entre aspas, ela estivesse puxando a maré do vazante. Ela está quase cheia e quase em oposição total ao Sol, que está indo ao ocaso a oeste. Essas duas forças, maré e Sol, vão se somando e aumentando, tornando as marés mais fortes. Para entendermos melhor o fenômeno de maré, eu fiz a simulação, que é meramente didática, porque ela não obedece à escala real. Essa lanterna acesa representa o Sol, essa bola amarela representa a Lua e essa bola preta a planeta Terra. Observe aqui que eles estão alinhados. Nesse momento aqui a Lua está em fase de Lua nova. A Lua tem 4 fases básicas, ou seja, Lua nova na sua fase crescente, quarto crescente, quando ela está metade iluminada pelo Sol, a sua face visível para nós, e metade iluminada pelo Sol na sua fase oculta. Então a gente só vê metade da Lua, por isso que chama quarto crescente, e continuando sua fase crescente até quando ela está em lua cheia, onde está toda iluminada a parte voltada para nós. Continuando na sua fase minguante, aqui está quarto minguante, onde também metade está iluminada na sua face visível para nós, retornando à lua nova. Vamos partir de lua nova, mas a gente poderia partir de qualquer uma dessas fases aqui. É importante sabermos que a lua tem 2 movimentos básicos que vão influenciar nos fenômenos de marés. Um é o movimento de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo, e outro é o movimento de translação, onde ela gira em torno da Terra. Tanto o movimento de rotação e de translação duram 28 dias. Por isso a gente só vê um lado da Lua. Observe que ela vai girando lentamente seu movimento de rotação e também seu movimento de translação. Isso faz com que apenas um lado esteja voltado para a Terra. O outro lado está em oposição. Tudo indica que a Lua tem origem a partir do planeta Terra,
de um choque que ocorreu. Isso faz com que a Lua tenha um movimento sincronizado em relação à Terra, ou seja, exercem ambas forças gravitacionais. E essas forças gravitacionais são muito importantes em relação ao fenômeno de maré, porque o mar é fluido, é água e é fluido. Então essas forças vão ser exercidas sobre os oceanos, principalmente. É toda a Terra, mas é sentido mais fácil nos oceanos, porque são fluidos e grandes massas de água. Então, aqui, quando a Lua está em fase de lua nova, tanto o Sol quanto a Lua alinhados exercem forças positivas em ambos os sentidos em relação ao planeta Terra. Então é onde se dá a maré de Cisígia, ou seja, a amplitude da maré é maior, tanto de enchente, maré cheia, como na vazante, maré baixa, tanto na lua nova quanto na lua cheia. Observe que essas forças somadas, elas atraem essa massa de água nesse sentido e não nesse. Então aqui a maré enche e aqui ela está em maré de vazante. A Terra gira e em seu movimento de rotação, a Lua também tem sua movimentação, então isso atrai, a Lua atrai ele com esse movimento as massas de água, formando como se fosse uma onda gigante. Então é como se elas, entre aspas, puxassem essa massa de água enquanto ela se desloca nos seus movimentos. Na sua fase de translação, eu parti aqui da lua nova, mas podia ser qualquer parte do ciclo. Inicialmente, a lua desloca para a sua fase crescente. É quando ocorre aquele filetezinho de lua, muito admirado, que é logo no início da noite, a gente vê ao oeste. Então é essa fase crescente. Observe que as forças vão diminuindo porque não estão mais alinhadas, vão diminuindo cada vez mais vai diminuindo essas forças. Então, consequentemente, as forças gravitacionais diminuindo, vai diminuir a amplitude de maré e as correntes marinhas também, até chegar onde essas forças são nulas, praticamente nulas, porque a Lua está fazendo força gravitacional num sentido, o Sol em outro, e os fenômenos de marés agora são correntes mais fracas ou nulas, a gente não percebe a corrente de maré, e também a amplitude de maré é menor. Continuando o seu movimento de translação na sua fase crescente, observe que agora as correntes vão cada vez mais aumentando, porque essas forças começam a ser alinhadas, Sol e Lua, cada vez mais vão ficando alinhadas, até serem somadas totalmente, fazendo com que a amplitude maior de maré e as correntes marinhas também sejam mais fortes. Continuando o seu movimento de translação, agora indo à fase minguante, a Lua vai cada vez menos iluminada, consequentemente também os efeitos vão diminuindo com relação à intensidade da força gravitacional do Sol e da Lua, não vão mais se somando, vão diminuindo, até chegar de novo na fase minguante, onde a maré está morta. Continuando nossa fase minguante, cada vez menos a Lua iluminada, consequentemente esse movimento agora começa a ser mais somado agora, então as forças de marés vão aumentando, a amplitude de maré vai aumentando, até chegar na fase máxima de corrente marinha, que é a maré de Cisígia, e também de amplitude de maré, que é o retorno, fechando o ciclo na sua fase de lua nova.